Boa tarde, então, pessoal. Hoje vamos começar a nossa aula de crédito rural. Crédito rural nós vamos trabalhar a questão principalmente da onde que vem os recursos do crédito rural e ver como que se monta uma planilha de um projeto de crédito rural para obter financiamento via BNDES, via recursos controlados, enfim. A gente vai dar uma analisada geral como é que funciona e quais são as principais linhas de crédito. É uma ferramenta bem útil para nós engenheiros. Se você pensar em montar um escritório de engenharia, você consegue hoje, só para você montar um simples projeto de crédito rural, hoje o valor mais ou menos está em média, é 0,5% do valor que você vai financiar. Então, se você fizer financiamento aí, que as psiculturas do Inovagro, Moderagro aí, nada, vão ser 2, 3 milhões que você vai fazer o projeto de captação de recursos. Então, 0,5% desse valor você consegue receber a título de remuneração só para montar esse projeto de crédito rural, tá bom? Então, o crédito rural, esse projeto de crédito rural, ele é definido, então, como um suprimento ou recursos financeiros que vai ser estabelecido aí pelo Sistema Nacional de Crédito Rural aí. Então, é fornecido pelas instituições públicas ou estabelecimentos de créditos rurais, vão ser destinados justamente a produtores rurais e as cooperativas que trabalham com isso. Às vezes, a obtenção do crédito rural é até por intermédio das cooperativas. Vamos pensar assim, a cooperativa, a Cevale, aqui na nossa região, para alguns casos, alguns produtores, o projeto de crédito rural, ela mesmo que monta, ela encaminha, por exemplo, para uma instituição financeira, pode ser Sicredi, Sicobi, Banco do Brasil, a gente já vai ver algumas delas, mas às vezes as cooperativas que fazem esse meio de campo. Se não, o produtor pode procurar uma Emater também, que faz esse tipo de trabalho, ou os escritórios particulares que vão fazer esse projeto de obtenção de crédito, ou de investimento, ou de custeio agrícola, que, que vai te dar condições de você captar esse recurso, que é do governo federal, que subsidia, às vezes safra, ou às vezes, no nosso caso, empreendimentos de aquicultura, que pode ser frigorífico, pode ser comprar ração, pode ser, nós já vamos ver para que serve e como que é. As normas para você fazer esse tipo de financiamento vai ser estabelecido, então, pelo Manual do Crédito Rural, perdão. Todo ano esse manual é editado, ou às vezes só replicado, mas todo ano sai esse manual do crédito rural. As linhas de crédito rural, então, elas também seguem esse raciocínio. Então, o Conselho Monetário Nacional, que está vinculado ao BNT, ao Banco, ao, ao Banco Central, é ele que vai aprovar, então, as normas relativas à política de crédito rural e vai subordinar, então, e vai destinar, então, as instituições financeiras que vão operar esse sistema de crédito rural. As instituições financeiras vão ver que elas são cadastradas dentro de um conglomerado que segue as normas definidas e as resoluções do Banco Central do Brasil e elas são definidas de como elas têm que operar. Então, assim, lá dentro dessas normas, se você for catar as entrelinhas do Manual do Crédito Rural, que vai acontecer? O Banco Central vai falar assim, ó, bom, para você ter direito a obter crédito rural, você tem que fazer depósitos de parte dos seus depósitos, por exemplo, de cadernetas de poupança, ou do seu patrimônio, uma porcentagem do seu patrimônio líquido que você tem no banco tem que ser depositado ou disponibilizado na qualidade de crédito rural. Porque você tem que pensar assim, quem fornece o recurso é o governo federal via BNDES, às vezes, ou via direto Banco do Brasil, ou outras instituições. Mas quem intermedia a ação são as integrantes do Sistema Nacional Financeiro que trabalham especificamente com crédito rural. Só que essas instituições, elas que são as garantidoras, porque o governo federal empresta dinheiro, vamos pensar que está emprestando dinheiro para mim, para Carlos Eduardo Zacarquim.
Então, eu tenho projeto, eu faço projeto, submeto a um intermediário, que pode ser o Banco do Brasil, pode ser um Sicredi, pode ser o Sicob, enfim, várias instituições. Essas instituições vão me cadastrar, vai fazer essa pré-leitura, pré-aprovação desse projeto, para saber se está certo ou está errado. Esse projeto, uma vez que tiver correto, tiver as garantias que eu posso fazer, eu vou submeter o BNDES, a instituição financeira, que vai ser intermediadora, vai submeter o BNDES vai disponibilizar o recurso, ela transfere para mim o dinheiro, só que se eu não pagar, quem é garantidora de pagar o recurso lá no BNDES é a instituição financeira. É por isso que ela que fica, teoricamente, teoricamente não, é ela que fica com a hipoteca. Por exemplo, se eu não pagar o meu financiamento que eu peguei, ela toma minha casa, toma meu carro, toma meu sítio, toma a terra que eu estou hipotecando, no caso. Então, dentro dessas normas, é assim que funciona. Você tem um sistema de crédito rural, que é um montante de recursos que vai estar lá, por várias vias, dentro desse cofrinho, vamos pensar assim, e as instituições que vão ser as intermediárias, que tem que seguir uma norma estabelecida pelo Banco Central, e essas instituições que vão fazer esses cadastros, esses vínculos. Então, qual que é o objetivo desse sistema de crédito rural, então? É estimular o investimento de produtores rurais e suas cooperativas. As cooperativas também fazem uso desse recurso. Favorecer o custeio e a comercialização de grãos. Então, nós vamos ter duas modalidades. Nós já vamos ver todas as linhas, mas as principais são investimento, que é para você querer fazer um investir, quer colocar tecnologia no agro, vamos pensar assim, trocar um equipamento, comprar um trator novo, modernizar a tua propriedade com um sistema de alimentação automática, por exemplo. E tem uma outra linha que é bem forte, principalmente na área da agronomia, que é o custeio, que é o cara financiar a ração, financiar insumo, financiar a semente, que é justamente para você custear a tua produção que você vai gerar esse ano. Todo ano sai um plano safra novo, então o que chama, né? Plano safra porque ele segue a rotina da safra ou da colheita, né? Então, todo ano essas taxas são atualizadas, os planos são atualizados com os valores de monta, mas essa é a ideia de se trabalhar. Além disso, é viabilizar, então, a aquisição e regularização de terra de pequenos produtores. Tem umas linhas específicas que é justamente para o cara tentar pegar um recurso para justamente regularizar alguma multa ou ajustar a terra para ou finalizar o pagamento de alguma terra para poder operar. Legal? Daí tem estimular renda, melhor uso de mão de obra familiar, etc. Então, quem que são os beneficiários, então? O primeiro deles é o produtor rural. Pode ser pessoa física ou jurídica. Pessoa física, pessoa normal, um CPF ou CPFs, né? Nós vamos ver que você pode fazer, por exemplo, um projeto que é coletivo. Então, se eu e minha esposa, por exemplo, queremos pegar o financiamento. Por CPF, eu tenho uma margem que eu consigo pegar dependendo da linha de crédito. Então, o que que acontece? Às vezes eu posso, se eu sou casado e tá todas a papelada tá ok, eu uso o meu CPF, eu dou minha esposa e eu pego duas vezes a linha, né? São dois CPFs ou CPF coletivo que a gente chama, né? Nos projetos coletivos. Ou pessoa jurídica. Então, se eu posso dentro do meu sítio, da minha fazenda, eu posso ter uma empresa dentro, um agronegócio dentro lá, na qualidade de pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica vai operar como se fosse um produtor rural, só que com CPF, só que daí as linhas e os créditos específicos podem mudar, né, dependendo do que for. As próprias cooperativas de crédito vão trabalhar, só que também vão trabalhar fazendo operação desses tipos de linha, elas rotacionam principalmente a questão de insumos, para principalmente plantio da safra e safrinha, né? E isso tem que estar vinculado a alguma atividade do agro. Então, ou sendo adotado como pesquisa e produção de mudas, pesquisa e produção de sêmen para inseminação, ou prestação de serviço mecanizado ou de natureza agropecuária, ou imóveis rurais, ou de proteção de solo, ou de preservação, ou medição de lavouras, que pode ser para você fazer um gel, por exemplo, de referenciamento.
ou unidades beneficiadoras, ou atividade cerealista, silvícola e aquícola. Então, literalmente, tudo dentro do agro, se você pode, tanto pessoa física ou jurídica, você pode trabalhar, desde que seja agrícola, né? Eu não posso catar um crédito rural e usar em área urbana, por exemplo. Quer dizer, poder até pode, só que se você cair numa fiscalização, vai dar um BO do campo. Então, você vai ter que comprovar com nota, você vai ter que justificar tudo e assim por diante. Finalidades, então. Então, nós vamos ter 4 finalidades para que você pegue um crédito rural. Você vai catar uma linha de financiamento para você fazer. Então, a primeira finalidade, que é uma das mais utilizadas, é custeio. Vai destinar a cobrir custos normais de ciclos produtivos, como a aquisição de insumos. O cara vai fazer a plantio de soja desse ano, agora no meio do ano. Ele vai comprar semente, ele vai comprar adubo, ele vai comprar veneno, defensivos agrícolas e afins. E ele vai pegar esse crédito na qualidade de custeio, vai penhorar a produtividade, vai fazer um seguro e vai ter que pagar no ano subsequente. Cada linha, cada finalidade dessa aqui tem um modelo que você tem para pagar. Então, se for custeio, você tem um prazo para pagar, que a gente já vai ver. Se for linha de investimento, é outro prazo. Se for comercialização, é outro prazo. Se for industrialização, é outro prazo. Carência, cada linha tem uma carência, um prazo, uma taxa de juros diferente. Então, se for na modalidade de investimento, vai destinar a aplicação de bens, serviços que serão utilizados para os ciclos produtivos, como compra de maquinários, equipamentos, construção, reforma, benfeitorias e afins. Então, assim, eu quero operar, quero construir um empreendimento de piscicultura, quero construir um, um frigorífico, quero montar um ranário, quero fazer uma terraplanagem, quero construir um barracão, quero modernizar minha frota, quero comprar um trator, quero comprar um equipamento, enfim, tudo que for envolver recursos que eu vou melhorar alguma coisa, né, na propriedade, em termos de benfeitorias ou equipamentos para o ciclo produtivo, entra na linha investimento. Daí, dentro da linha de investimentos, eu tenho várias outras modalidades de crédito especificamente para cada coisa. Por exemplo, a linha investimento, dentro da linha de investimento, eu tenho o Pronamp, que é para médios produtores rurais, eu tenho o Inovagro, o Moderagro, o Profrota, Moderfrota e assim por diante. A gente vai ver as linhas daqui a pouco. Mas dentro dessas finalidades, eu tenho linhas particulares para determinados tipos de coisa. Aí tem uma outra finalidade que é a comercialização, que vai ser justamente para as despesas posteriores à fabricação e armazenagem. Dentro dessa pegada aqui, a gente vai ter a questão dos silos, para armazenamento ou criação de cooperativas e afins. Além disso, a gente vai ter a questão da industrialização, que é justamente você montar um processo fabril, que geralmente está associado com cooperativas, mas pode ser que não seja, dentro de uma agroindústria. Por exemplo, você vai querer fazer um laticínio particular na tua propriedade ou modernizar esse laticínio para industrialização, você pode entrar nessa linha, não, nessa finalidade de industrialização e pegar uma linha de crédito especificamente para isso. Ou você tem o laticínio, agora você quer montar uma fábrica de queijo dentro do teu laticínio, que só faz leite, agora vai abrir uma outra linha, uma modalidade lá para melhorar, e você aciona isso aqui, essa linha de industrialização. Então, condições, então, para você pegar esse tipo de financiamento, assim, essa grana, vamos pensar assim, condições para você pegar o financiamento rural. O primeiro, você tem um orçamento, um plano e um projeto. Geralmente, vou dar o exemplo da aquicultura. Então, se você, eu quero fazer um projeto de piscicultura, um investimento numa aquicultura, um empreendimento aquícola, vamos falar assim, de maneira geral, eu vou ter a seguinte situação: eu vou ter um projeto que eu vou ter feito lá, eu vou ter um licenciamento ambiental que eu já vou ter feito, eu vou ter o outorga de água que eu também vou ter, que são os condicionantes.
e a partir daquilo eu vou levantar as variáveis, fazer um projeto de orçamento para aquilo que eu vou fazer, e com esse orçamento, com esse plano e o projeto que eu vou montar, eu vou montar um projeto específico para o banco. Daí é o que eu disse, cada banco, ou cada cooperativa, ou cada sistema de crédito trabalha com uma planilha específica. Ó. Algumas são genéricas, mas outras são específicas para cada sistema financeiro. Por exemplo, o Sicredi tem uma planilha, o Sicob tem outra, o Banco do Brasil tem outra, e assim por diante. Então, você vai montar esse projeto, dar as garantias, vai detalhar exatamente, a gente vai ver como é que se monta esse projeto aqui. Uma vez que você tem os orçamentos, você tem toda a questão legal, o arcabouço legal pronto, que no tocante a licenciamentos, e o projeto financeiro está bom, você vai ter que ter garantias. Então essa garantia vai constituir de penhor da tua safra, se for o caso de uma lavoura. Então você está penhorando a própria safra, ou se você, por exemplo, está fazendo uma produção comercial de peixe, quer comprar ração, às vezes você pode penhorar até a tua própria safra. Ou alienação de bens, ou hipoteca na 99,9% dos casos. Então, às vezes está associado já também com o seguro rural, mas a grande maioria dos projetos ele já vincula com a hipoteca, né? Por exemplo, se você não pagar, como eu disse, o governo federal vai disponibilizar a linha de crédito, a instituição financeira vai fazer a ponte para você pegar esse recurso. Se você não pagar o financiamento, quem paga lá para o governo federal é a instituição financeira que está fazendo essa ponte, só que depois ela vai pegar, usar da hipoteca, usar do seguro, ou usar de qualquer outra situação, ou alienação de bens, e vai dar um jeito de recuperar o dinheiro que ela investiu em você, né? Ou esse dinheiro que ela teve que pagar na, no BNDES ou para o governo federal. Então, a formalização vai ser por meio de títulos, né? Tu vai montar um título disso aí. A liberação do recurso, uma vez formalizado essa parceria que é por formalização, ou seja, você vai vincular na tua matrícula do teu imóvel que você está alienado, aquele bem está alienado, ou tem hipoteca, ou tem qualquer outra coisa. Uma vez formalizada essa contratação, você vai assinar a célula e a liberação do recurso vai ser em parcelas ou em cota única. Aí depende de como for o projeto, né? Nós vamos ver lá. A maior parte dos casos é vinculado como cota única, assim, o produtor recebe o recurso na conta e você tem que ir apresentando nota de acordo com o que está no teu projeto, em cima dos teus orçamentos, para ir liquidando essa dívida que você tem com o banco e depois você ficar sem pendências lá no sistema financeiro. Então, a quinto passo é o pagamento, o reembolso ao banco, que está fazendo a ponte para você nesse recurso, que você pode fazer de uma vez só ou em parcela de acordo com os ciclos que está lá no projeto que você vai fazer. A gente vai montar depois, nós vamos ver como é que funciona isso aqui. E uma sexta e última etapa é fiscalização. Então, ela é obrigatória e direta e vai ser por amostragem. Eu já fiz alguns projetos de crédito rural em uma boa parcela já fiz, e até hoje eu tive 3 que foram auditorados, né? Tiveram auditoria. Então, o que que o cara fala? Bom, se tá lá que era para construir em 6 meses, o banco manda um engenheiro lá para saber se está tudo ok, se a área que você pediu para construir está de acordo com o que você construiu, porque no projeto você vai colocar assim, eu quero construir 100 hectares de lâmina d'água. Chega lá, tem 50. Opa, pera lá, cadê o resto? Então, o que que você fez com o dinheiro? Então, é assim que funciona. Então, é por auditoria isso aqui, tá? E é por amostragem. Claro que se o banco tiver qualquer tipo de dimensão que possa gerar dúvida no projeto, ele já vai mandar alguém lá para checar isso aí. Então, como funciona então o Sistema Nacional de Crédito Rural? Então, ele vai ser composto predominantemente por instituições financeiras que vão operar com crédito rural ou por órgãos vinculados nos sistemas articulados. Então, predominantemente, então, é por instituição financeira. Aí entra todas as aqui. Esse ano parece que o Bradesco já está operando com crédito rural. O Itaú também parece que está querendo operar com crédito rural, não tenho certeza. Mas, assim, como é que ela entra no crédito rural? Você vai ver que uma parcela dos recursos que esses bancos operam, obrigatoriamente, tem que ser destinado
dentro de um caixa que vai compor essa grana aí que vai ser disponibilizado no crédito rural. Então, como é que funciona assim lá no Banco Central do Brasil? Então, para um Sicredi da vida estar operando no sistema financeiro, ele tem que fazer um aporte financeiro lá para deixar, abre aspas, de penhor, caso ele venha falir ou ter algum problema financeiro, porque daí ele tem vinculado lá um saldo que ele consegue sanar as dívidas que ele está captando. E essa parcela que ele deixa penhorada barra mais ou menos quanto ele pode gerar de recurso ano a ano. Então, assim, pensando dos recursos disponibilizados dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural, cada banco desse aqui vai ter uma fatia do bolo, e essa fatia do bolo, quem divide lá é o Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, assim, vamos supor que vai disponibilizar 5 bilhões para a linha investimento. Então, quanto que representa desses 5 bilhões a fatia do Banco do Brasil, do Sicredi, do Cressol, da Caixa, do Sicob? Então, depende dos aportes que cada uma trabalha. E além disso, caso uma deixe de aportar ou utilizar toda a linha de crédito, a outra pode fazer uso desse dinheiro até esgotar o recurso. Mais ou menos é assim que funciona. Então, como é que nós vamos ter? Nós vamos ter os órgãos básicos do Sistema Financeiro Nacional, no tocante à linha de crédito rural, que vão ser o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil, que vai ser a unidade gestora, o Banco do Brasil, Banco da Amazônia e o Banco Nordeste. Aí nós vamos ter os órgãos vinculados, que predominantemente está o BNDES, Caixa Econômica, os bancos estaduais e as cooperativas de crédito, a sociedade de crédito e os bancos privados. Daqueles que vão fazer parte desse pacote, igual eu falei, que vai aportar dinheiro especificamente para o agro, né? Para vocês terem um paralelo, nem todos os bancos financiam um caso. Por exemplo, o Sicredi é uma instituição financeira que não financia imóvel. Por quê? Porque para ele entrar dentro do jogo de financiamento de imóvel, ele tem que aportar parte do capital dele para a linha imóveis. Então, assim, como ele é um banco mais teoricamente voltado para o agro, ele aporta o recurso dele no agro em vez de aportar no imóvel. A Caixa Econômica, por sua vez, ela aporta tanto no agro, só que é uma parcela bem menor, porque ela tem uma linha de crédito bem limitada para o agro, mas ela aporta quase tudo que ela tem para o financiamento de imóveis. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, nem todos os bancos vão operar imóveis, nem todos os bancos vão operar a linha agro. E daí, além disso, tem os órgãos vinculados, os articulados, que vão ser, por exemplo, é, a Emater, que vão ajudar a fazer esse intermédio, algumas cooperativas aqui que vão fazer esse intermédio, desde que sejam credenciadas, para o cara poder pegar esses recursos. Mas, basicamente, geralmente, o caminho é via os órgãos vinculados, cooperativas autorizadas, bancos privados e afins. Então, agora a gente vai entender, então, da onde que vem os recursos, então. Atividade rural, então, ela vai necessitar de crédito, esses recursos vão cair dentro de um cofre, e a fonte de recursos vão ser duas. Uma por recursos controlados, que são fixados e taxados e segue regras do Banco Central do Brasil, e outras por recursos não controlados. Então, por recursos controlados, nós vamos ter obrigatórios e os não obrigatórios. Então, se for por recursos obrigatórios, então todas as instituições financeiras são obrigadas a aplicar em operações de crédito rural, depósitos à vista, de todos os depósitos à vista, 34%. Então, tudo que entra, por exemplo, num Sicredi da vida, com depósito lá no caixa, que você vai fazer depósito, ou vai fazer uma transferência de um para o outro, 34% de todo recurso que manipulado, ele tem que deixar lá destinado ao agro. Então, se entrou R$ 1 bilhão, 34% desse R$ 1 bilhão em depósito tem que ir para esse fundo, que é o cofrinho lá, destinado ao agro. Se o cara quiser participar da linha agro, como eu falei, se fosse do imóvel, crédito imobiliário, eu não sei essas fatias aqui, mas ele também teria que fazer esses depósitos. Uma outra questão é a poupança rural. Então,
vai chamar de poupança rural, mas é recurso de poupança. Então, 65% dos recursos destinados à poupança, o cara joga para o agro lá dentro desse caixa. Então, literalmente, é você trabalhar com o dinheiro dos outros. Então, tudo que o banco capta de recursos via poupança, 65% ele deixa disponível lá como garantidor de crédito. Não que o banco vai usar, ele pega esse recurso, deixa disponibilizado na qualidade banco, ele vai falar assim, esse crédito vai falar assim, ó, bom, desse meu 1 bilhão de reais aqui que está na poupança, 65% eu vou deixar disponível, então, como garantidor das ações desse dinheiro que eu vou intermediar, porque se o cara não pagar, quem paga é a cooperativa de crédito, é o Sicredi, nesse caso específico. Essas letras de crédito do agronegócio eu não sei explicar muito bem, mas são títulos do agronegócio que quando você vai fazer um investimento, 35% desse investimento que o banco disponibiliza ou vai fazer obtenção de crédito, vai para esse fundo garantidor. De recursos não obrigatórios, daí vai ter os fundos institucionais, como Fundo de Constituição e Financiamento, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, Fundo de Defesa da Economia Cafeeira e qualquer outro fundo que esteja vinculado ao governo federal, ou os bancos públicos, ou qualquer outra coisa que tenha um dinheiro separado para isso, parte desse dinheiro, você vai deixar lá nesse, nessa grana, nesse cofrinho lá que vai ter destinado à obtenção de crédito. E os não controlados, então, vão ser operações contratadas com recursos não controlados que têm taxas definidas pelo mercado. Não vão ter taxas regulamentadas, então vão ser linhas de créditos aleatórias aí que o banco pode gerar para você. Por exemplo, eu sei que o Sicredi tem uma linha que ele te empresta quase a mesma taxa de juro dessa que a gente está vendo no agro para você fazer qualquer operação, assim, que é com recurso próprio do Sicredi. Então, dentro do montante do Sicredi, ele vai te disponibilizar uma grana para você investir no agro, só que com uma linha própria. Dessas granas aí, ele que estipula a taxa que ele quer, porque o dinheiro é dele, então ele vai estipular quanto que ele quer e nessas taxas são livres, eles não são definidas pelo Banco Central, o produtor pega se quer e dessa taxa também dessa parte dos recursos não controlados também tem que ir para o fundo rural. Então, como que você vai classificar então os produtores? Porque a gente vai ter uma categoria de produtores. Todo mundo é igual? Não, tem cara que é pequeno produtor rural, tem os médios produtores rurais e tem os grandes produtores rurais. Cada um tem uma fatia do bolo, vamos pensar assim, dentro desse crédito rural, e cada um vai ter, vai ser uma taxa de juros específica, diferente. O pequeno produtor rural é uma coisa, o grande produtor rural é outra coisa, e os montantes que eles podem pegar de dinheiro também são diferentes. Então, ele vai ser baseado então na receita bruta agropecuária anual. Esse enquadramento de produtores vai ser em cima dessa previsibilidade de geração de renda que você vai ter nessa propriedade, ou pelas notas fiscais pelo histórico de nota fiscal emitida desse produtor rural. Quem faz isso aí? As instituições financeiras dentro do sistema de financiamento rural, ou a Emater da vida, ou os sindicatos rurais que vão fazer no caso de pequenos produtores rurais. Assim. Quando o cara é maior, já grande produtor rural, ele já entra em outra categoria, e quem vai fazer essa gestão, quem vai montar esse enquadramento da pessoa é o sistema financeiro mesmo, Sicredi, Sicobi, Banco do Brasil da vida. Vai fazer um cadastro desse produtor rural e vai falar, não, esse cara aqui é produtor, grande produtor. No caso de pequenos, a gente já vai ver que ele vai emitir aquela carta DAP, que se chama, que é a declaração de aptidão do Pronaf, que falou assim, ó, esse cara é pequeno produtor, então ele se enquadra dentro dessa linha. Então, aqui, só para vocês terem, ó, então, esse aqui é um documento emitido pelo Sindicato Rural, todos os municípios do Brasil têm sindicato rural que vai trabalhar isso aqui, ele vai fazer essa carta de declaração de aptidão do Pronaf, que é uma das linhas de crédito para o pequeno produtor ou agricultura familiar, vai estar vinculado ao Ministério, tem o programa, então vai ter o CPF do cara, nome, apelido, nome da mãe, essa declaração, vai estar aqui, nessa carta aqui, o quanto da receita agropecuária ou não agropecuária estimado, então, quanto que ele gera ano,
Então, nesse caso aqui, esse cara gera R$ 312.000 por ano. Vocês vão ver que dentro dessa categoria de quanto te gera de receita, até 500 mil, o cara é considerado pequeno produtor rural. Isso é renda bruta, tá? Então, vai ter que estar assinado pelo presidente da instituição, seja Emater, seja Sindicato Rural. O cara assina, vai ter uma validade. Isso aqui de ano a ano, ou cada uma parcela de anos, essa, essa DAP aqui é atualizada. Então, o que está dizendo aqui? Então, o que essa carta vai falar para a instituição financeira aqui, ó? Eu atesto que os titulares acima identificados atendem aos critérios definidos pelo Manual de Crédito Rural, que está lá no Banco Central, né, do Brasil, lá dentro do sistema de crédito rural, para o enquadramento como beneficiário do crédito rural ao amparo Pronaf, Grupo 4, Grupo Filial 4, 5, Grupo 5, perdão. Então, o que que essa instituição aqui, que é um sindicato rural que emitiu isso aqui? Ele está falando, ó, o cara aqui dessa cédula aqui que eu estou emitindo, ele entra na qualidade de pronafiano, então, porque o Pronaf, nós vamos dizer agora, que ele consegue uma linha de crédito mais barata. Então, isso aqui é um coringa, vamos pensar dentro do baralho aqui, porque você consegue juros mais baratos, claro que você tem um limite de crédito para poder pegar, mas essa aqui é uma carta bem bacana, assim. Então, como é que se enquadra, então, a classificação dos produtores rurais? Então, o pequeno produtor rural é enquadrado quando você tem renda bruta anual de até R$ 500.000. Então, o somatório de todas as receitas geradas no teu sítio, tua fazenda ou qualquer outra coisa, se der até R$ 500.000 ano, você é enquadrado como pequeno produtor rural. Quem vai fazer essa avaliação é o sindicato ou a Emater. Ela vai emitir aquela carta DAP lá para te enquadrar e dizer que você é um cara de pequena produção rural. Então, uma vez que você tem aquela carta DAP, que é essa aqui, Declaração de Aptidão do Pronaf, você consegue obter recursos na qualidade de pequeno produtor pronafiano, que se chama, né? Quando você é médio produtor rural e grande produtor rural, que vai ser de 500 a 170, a 1.760.000 de renda bruta anual, e maior, grande produtor rural, quando tem renda bruta maior que isso aqui. Uma nota técnica aqui é que às vezes o produtor, mesmo sendo pequeno, se ele tiver recursos provenientes de outras atividades que não seja rural, com mais de 20% da receita bruta total, ele não se enquadra em pequeno produtor rural. Então vamos pensar assim, ó, eu, professor aqui, da Carquim, vamos dizer que eu tenho um sítio. Aí eu tenho uma renda lá que eu não vou conseguir gerar no meu sítio renda acima de R$ 500.000. Porém, entretanto, toda a vida eu tenho meu salário aqui da universidade, então como eu tenho renda fora da atividade rural, eu não posso ser enquadrado dentro do Pronaf. Isso aqui, quem vai me enquadrar, evidentemente, se eu fosse pedir, eu teria que pedir para o sindicato rural ou para a Emater ia identificar que eu sou funcionário público, ia ver que eu tenho salário externo fora atividade agro, ela não ia me dar essa carta DAP nunca. Então, ela tem alguns critérios que ela atende, tem uma série de critériozinhos para você conseguir isso aqui. Então, no meu caso, se eu fosse, possivelmente eu ia cair aqui nessa categoria aqui, médio produtor rural. Não que eu tivesse operando esses recursos, mas só pelo fato de ter alguma renda fora, eu já caía fora dessa linha de pequeno aqui. Então, eu não conseguiria pegar recurso às taxas menores, vou pensar. Beleza? Então, além disso, o que que a gente vai ter? Operações de crédito de custeio. Fora a linha investimento, então, a gente vai ter aquela custeio agrícola, que é justamente para financiar alguma atividade. Por exemplo, o cara quer comprar semente de soja para plantar agora na safra, ou quer comprar veneno, quer comprar defensivo agrícola, adubo e qualquer outra coisa. Ou você tem uma piscicultura que é particular, não está integrada com uma cooperativa nenhuma, você vende particular e você quer comprar ração para tocar o ciclo desse ano. Então, assim, você pode pegar o recurso de crédito rural dentro daquele enquadramento, assim, pequeno, grande e médio, e o detalhe do crédito rural é que ele não exige penhora de bens. Então, você vai fazer o seguro pro agro,
que acontece? Você está financiando a tua lavoura ou está financiando a tua produção, tua engorda de peixe ou tua levinagem, e você está dando a própria safra como penhor, além do seguro que você é obrigado a contratar. Então, você não exige. Então, quando você vai fazer lá na tua célula, na tua matrícula, não vai estar penhorada por conta do dinheiro que você pegou para plantar. Então, não exige penhora. As operações de investimento exigem. Apesar que, eu não sei como funciona a regra geral, eu sei que algumas instituições bancárias, ela vai exigir essa penhora aqui mesmo no custeio. Mas essa operação não é obrigatória que se tenha penhora de bens. Quais que são os itens financiados no custeio agrícola, então, ou no crédito para custeio? Insumos, semente, mudos, fertilizantes, combustível, enfim, tudo que você tiver, ração, vacina, cerca, enfim, tudo que você quiser para operar. Operações, então, de preparo do solo, plantio, cultura, aplicação defensiva agrícola, colheita e mão de obra realizada nessas operações. Então, você pode colocar dentro de um custeio todas as despesas relativas ao plantio, relativo à produção de pescado ou qualquer outra coisa. O crédito investimento, então, as linhas de crédito destinadas a investimento, que seriam qualquer benfeitoria que for olhar na tua propriedade ou que for na modalidade, se fizer peraí que me fugiu o raciocínio. O pessoal está cortando grama sempre que eu vou dar aula aqui, né, cara? É brincadeira. Então, sempre que a linha investimento, então, é qualquer operação que você fizer, seja para modernizar, seja para um investimento fixo, um barracão, ou qualquer outra coisa, então entra na linha de investimento. O que são financiáveis, ou do que são investimento fixo ou semifixos? Construção, reforma, aplicação, ampliação e benfeitoria e instalações permanentes, aquisição de máquinas e equipamentos, obras de irrigação, açudagem está aqui, mas é aquicultura em geral, drenagem, plantio de floresta, se você quiser, por exemplo, eucalipto, porque você vai fazer um plantio de eucalipto, não é uma coisa que você vai plantar agora e tirar no final do ano, você vai demorar 5 anos, então 6, 7, 10 anos, dependendo da cultura que você está fazendo florestamento. Então demora. Lavouras perene, formação e recuperação de pastagem, eletrificação e telefonia rural, proteção e conservação de solo. Investimentos semifixos também são aquisição de animais para reprodução, cria ou serviço. Daí vale, por exemplo, você comprar matrizes de animais, instalação e máquinas e equipamentos para você fazer qualquer coisa. Então, aquisição de veículos, tratores, colheitadeiras, implementos, embarcações, aeronaves e qualquer coisa do gênero. Aquisição de equipamentos empregados para a mediação de lavouras ou produção. Então, por exemplo, aqui você financia um gerador de energia elétrica, você financia um alimentador automático de uma piscicultura, você financia o silo para você montar isso aqui, você financia um trator, se você quiser comprar, e você financia, inclusive, veículos. Então, caminhões, inclusive frigoríficos, isotérmicos, graneleiros, motocicletas adequadas às condições rurais, caminhonetes de carga, exceto veículo de cabine dupla para produtores que se dediquem à olicultura e fruticultura. Então, assim, você consegue financiar, inclusive, caminhonetinha, cabine dupla aqui, bonita, menos para esses caras aqui que são olicultura ou fruticultura. Esse tem que ser cabine simples. Não sei por que eles fazem essa distinção. Mas você tem alguns determinados tipos de veículos, ou picape, estrada, montana, caminhonetes em geral, entra na linha agro e você consegue desconto de produtor rural e ainda consegue um financiamento com juro menor do que, do que a maior parte das pessoas. Vetado, então, lógico, veículos de passeio. Então, quais que são as linhas de crédito para investimento? A linha custeio é custeio, ponto. A linha de investimento, eu tenho várias linhas de investimento que dependendo dela, eu tenho uma taxa de juro diferenciada,
um prazo de condição de pagamento para determinados tipos de coisa. Então, nós vamos ter o programa ABC, que é o Programa de Redução de Gases de Efeito Estufa Agrícola. O objetivo dessa linha é reduzir os gases de efeito estufa oriundos das atividades agropecuárias e florestais. Então, essa ABC vai ajudar a financiar, por exemplo, floresta, de eucalipto, pinheiro e afins. Nós vamos ter a linha Inovagro, que é um programa de incentivo à inovação tecnológica e produção agropecuária, vai apoiar, então, investimentos de incorporação tecnológica, visando, então, aumento de produtividade, adoção de boa prática, enfim, tudo que você for inovar, ou criar, ou colocar, adaptar, ou melhorar, seja, por exemplo, eu tenho uma rede elétrica lá que está oscilando, está me dando problema. Eu posso pegar uma linha Inovagro para atualizar minha rede elétrica. Eu estou inovando, estou atualizando ou melhorando o que eu já tenho. Eu posso comprar alimentador automático, aerador com Inovagro, porque eu estou melhorando o meu processo fabril justamente com o acréscimo de aeradores e alimentadores automáticos. E eu posso construir efetivamente uma piscicultura porque eu estou dando upgrade, teoricamente, na minha terra, produzindo mais com o novo acréscimo de investimento que eu estou fazendo. Até um tempo atrás, essa Inovagro, ela só permitia, por exemplo, no tocante à piscicultura, se você já tivesse uma piscicultura, você entrar na Inovagro para você melhorar a tua piscicultura. Mas agora, há uns 2 anos para cá, caiu isso aí. Então, a Inovagro, ela serve para qualquer acréscimo tecnológico, não importa se você já tinha ou vai implementar do zero. Beleza? O Moderagro é um programa de modernização da agricultura e conservação de recursos hídricos. Ela é praticamente igual à Inovagro, com esse detalhe. A Inovagro é uma fatia do bolo que é para você fazer a inovação tecnológica, e o Moderagro é para modernizar. Então, antigamente, as linhas, o financiamento de aquicultura, por exemplo, há 2 anos atrás, você conseguiria fazer pela linha Moderagro, que é modernização, mas você não conseguia fazer no Inovagro, que é inovação. Hoje, as duas linhas atendem a aquicultura tranquilamente, né? Já se tornou uma atividade bem consolidada aqui, então ela vai servir para tudo. O Moder Frota vai ser o quê? Programa de modernização de frotas de tratores agrícolas ou implementos associados e colheitadeiras. Então, é uma linha de créditos específica para você trocar trator, equipamentos em gerais aí, e dependendo, entra até carro aqui no negócio. Aí nós vamos ter o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, que daí você é destinado aos pequenos produtores rurais, e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, que é o PRONAMP, que é para os médios produtores rurais. Dentro daquela categoria até 500 mil que eu falei, que precisa ter aquelas aptidões para PRONAF lá, essa linha de crédito eu tenho que ser enquadrado como pequeno produtor, e o médio produtor entra nesse PRONAMP. Qual que é a diferença dessas linhas para essas demais aqui? Essas demais é todo mundo, e essas duas especificamente, é uma para pequeno produtor rural, a outra para médio. Tem recurso específico destinado para isso aqui, só que ele tem que ser enquadrado esses produtor rural. E outra questão é que, como você é um médio produtor rural, um pequeno produtor rural, o teu limite de aquisição de crédito também é menor, justamente porque ele está te enquadrando como pequeno produtor ou médio produtor. Como é que calcula, por exemplo... será que eu pulei aqui minhas taxas de juros? Primeiro eu vou voltar, vou passar as linhas de crédito, então, depois a gente volta lá para a operação de como que funciona. Então, como é que funciona isso aqui já para o plano safra desse ano que foi atualizado? Então, eu vou ter o Moder Frota, que é uma linha, foi disponibilizados 7,53 bilhões de reais, com limite financiável. Lembrando que o Moder Frota é para financiar frota, trator, colheitadeira. Tem 7 bilhões de recursos disponibilizados para todos. Esse é o bolo entre as instituições bancárias, então, que vão fazer intermediação. Então, por exemplo, o Sicredi vai ter uma fatia desses 7 bilhões, o Banco do Brasil outra fatia, o Sicobi outra, e assim por diante. Então, o limite do crédito financiado é 85% do valor do bem, o prazo de pagamento é 7 anos,
uma carência máxima aí, que é o tempo que você fica sem pagar, de 14 meses, com taxa de juro ao ano de 8,5. Subiu, estava mais baixa, agora a nossa última linha de crédito subiu. O Moderagro. Moderagro é praticamente igual o Inovagro, que é para modernização da atividade agrícola. O Moderagro é aqui que muda as linhas, ó, porque às vezes você pede recurso numa, mas acaba rápido o recurso, você tem que recorrer a outra linha. Então, o Moderagro, você vai ter 1,89 bilhões de reais dividido no pacote. O limite financiável para o Moderagro é 880 mil reais. Você pode fazer um Moderagro coletivo com 2 CPFs e dobrar esse valor aqui. O prazo máximo para pagamento em anos são 10 anos, com carência de 3 anos. E a linha de crédito dela, a taxa de juro é 7,5. Beleza? O ProIrriga, Irriga, que é uma linha de crédito específica para irrigação, vai recorrer mesmo prazo de pagamento, tem uma linha de bilhões aqui de reais, dependendo, você consegue triplicar até, dependendo do número de usuários, e você tem taxa de 7,5 ao ano. Por que que isso aqui precisa? Porque vocês já vão entender já a hora que a gente for montar na planilha do Sicredi, lá, dá uma olhada lá. Lembrando que eu vou fazer de exemplo só do Sicredi por causa da nossa região, mas poderia ser qualquer banco. O raciocínio é exatamente o mesmo, tá? Aí, perdão. Nós vamos ter o Inovagro, que vai ter disponibilizado, então, nesse plano safra agora, 2,6 bilhões de reais. Você pega por CPF 1.300.000 por CPF. Por exemplo, eu, Carlos Eduardo Zacarquim, se eu conseguir comprovar que minha terra vale o valor que eu quero pegar, eu posso pegar 1.300.000 ou mesmo até, no caso de 3 CPFs, pegar 3,9 milhões de reais. Eu tenho 10 anos para pagar com 3 anos de carência. Essas 3 anos de carência não são todos os bancos que aceitam. A linha permite até 3 anos, mas em média, no geral, as pessoas colocam 2 anos de carência. O que que implica? Pagamento de juro, né? Porque se você tem carência, quer dizer que você não está pagando as parcelas naquele ano, só que o juro tá rolando igual. Então você tem que observar isso. O Pronaf aqui, o Pronaf que é para o pequeno produtor rural. O pequeno produtor rural, então, a linha de crédito para os pequenos produtores rurais é de 17,6 bilhões de reais, então tem uma fatia razoável aqui de investimento no Pronaf. O limite de crédito, então, disponibilizado para esse Pronaf é 200 mil até 200 mil reais, você pode pegar. Lembra que o cara foi categorizado como pequeno produtor, então você só pode pegar uma fatia menor. Você também tem 10 anos para pagar, 3 anos de carência, e a taxa do Pronaf é de 3 a 4,5. Esse limite aqui de 200, ele pode ir até 330 mil, porque daí eles chamam o Pronafinho e o Pronaf. Pronafinho é até 200 mil, o Pronaf de até 330 mil, se não me engano. Daí, só que é o seguinte, se você for pegar 330 mil que sai dessa linha aqui de 200, a tua taxa de juros sobe para 4,5. Se ficar nos 200, tua taxa de juros é 3% ao ano. Veja que o Inovagro, que é a linha geral todo mundo, é 7. E aqui o Pronaf é 13. Então, é metade da taxa de juro. Só que, claro, você pega bem menos também. Pronamp é dos médios produtores rurais, 4,88 bilhões disponibilizados esse ano, e você pode pegar até 430 mil. 8 anos para pagar, que é o máximo, com 3 anos de carência, a taxa de juros é 6,5. Beleza? Aí vai ter outras linhas, linhas diretas para bancos cooperativos, enfim, tem várias taxas de juros aqui. Mas os principais aqui é o Inovagro, Moderagro e o Pronaf e o Pronamp. São essas 4 aqui. Podia ter colocado o Inovagro aqui também. No caso da aquicultura, são essas 4 aqui especificamente que vão entrar. Eventualmente o cara entra no Mother Frota, mas se você for pensar, é melhor você comprar um equipamento pelo Inovagro ou pelo Moderagro, que a taxa é 7,5, do que você acionar uma linha específica, que é o Mother Frota, para pegar com taxa de 8,5%. É 1% a mais de juro em milhões, né? Então, não é negócio.
Aí, Pronaf, então, aqui só um panorâmica geral que estava lá no Plano Safra, do site do governo federal lá, que 2021, 2022, todo ano eles lançam esses planos e esses montante de recursos eles mudam. Então, até ano passado, o limite para enquadrar um Pronaf era 300 mil, hoje, para o cara ser enquadrado no Pronaf é de 500 mil. Ano passado era 300. O Pronamp até 2,4 milhões, então, para ser enquadrado, mudou também o Pronamp. E boa. Aí os programas ABC, então, o que está sendo adaptado no programa lá do ABC, que é geralmente para produção de floresta, bioinsumos, biofertilizantes, eletrificação rural, de energia, na parte de geração solar e afins. O PCA, que vai ser para construção de armazéns e silo, com um acréscimo de 4,5 bilhões. E as linhas de crédito de custeio, quanto que foi disponibilizado para custeio. Então, no Pronaf, você tem 21,74 bilhões de recursos para custeio. Sempre que falar em custeio, você tem um ano de carência só, se financia esse ano para pagar ano que vem. E as taxas são relativamente menores. Então, o Pronaf vai ser 3 a 4,5. Na verdade, vai estar igual ao Inovac. Só que a diferença é que essa fatia do bolo aqui é diferente. Os bolos são diferentes quando você vai pegar o pedaço do bolo, né? Então, quando você fala em custeio, você tem um ano para pagar, mas a fatia que você vai pedir no bolo é um bolo maior. Então, a chance de você conseguir esse tipo de recurso é bem maior do que você concorrer às outras e não conseguir, por exemplo. O Pronamp também vai nessa aqui, e os demais produtores, 126 bilhões para isso aqui. Então, qualquer produtor que não se enquadrar em Pronamp ou Pronaf é o resto da Rapa do Tacho. Então, 99,9% da galera que vai fazer aqui, 99%, não sei não, mas uma grande parcela dos produtores vão se enquadrar nessa parte aqui, porque ele sai fora do Pronaf, do Pronamp. Fechou? Para vocês terem uma ideia, a gente vai fazer um exercício aqui. Um exercício, então. Então, opa. Então, fazendo assim, só uma simulação para vocês terem ideia. Então, se eu fosse fazer um financiamento de um crédito rural de R$ 1 milhão, quero fazer um investimento para financiar R$ 1 milhão. Então, eu tenho que pensar o seguinte: se eu fosse pegar numa linha Inovagro com carência de 2 anos. Quando tem carência, sempre que eu falar em carência, eu tenho que pagar o juro correspondente ao usar. E banco é juro sobre juro. Então, os anos que eu estou usando o dinheiro e não estou pagando nada, está acrescentando juros. Mas esse juros está sendo incorporado no meu saldo devedor. Então, se eu peguei R$ 1 milhão, com 7% ao ano, no ano 1 eu tenho 1 milhão e 70 mil. Então, calcular a primeira parcela. Então, para o ano 1, eu quero calcular a primeira parcela que eu vou começar a pagar. Então, mas se eu pensar que eu tenho o Pronaf em 10 anos para pagar, com 2 anos de carência, então eu vou ter 8 parcelas para começar a pagar esse financiamento. É assim que funciona. Recapitulando, ó. A Inovagro, a linha de crédito para eu pagar o Inovagro é 7% no atual plano safra. Eu tenho carência de até 3 anos para começar a pagar esse plano safra. Então você tem que contar assim: a partir do momento que eu peguei dinheiro, conta um ano inteiro, ano 1, 2 anos inteiros, ano 2, 3 anos inteiros, ano 3. Eu vou pagar a partir da parcela do ano 7. Então, vamos pensar assim: se eu pegar em 2021, estou pegando aqui, vou pegar o dinheiro agora. Acabou de sair o plano safra, estou pegando o dinheiro agora com 2 anos de carência, ou com 3 anos de carência, que é o máximo da linha. Então, 2021 conta um ano. Não, perdão. 2022 vai contar o ano 1, 2023 vai contar o ano 2, 2024 vai contar o ano 3, que são os 3 anos de carência. Eu vou começar a pagar esse meu financiamento em 2025. Se fosse 2 anos de carência, ia pagar em 2024 e assim por diante. Se eu não tivesse carência nenhuma,
eu pego o dinheiro agora, daqui a um ano, as parcelas são anuais. Daqui a um ano eu tenho que pagar. Então, 2022 eu teria que pagar, na metade de 2022 eu teria que pagar meu financiamento. Então, sempre que eu tiver carência, e eu estiver usando a carência, é juros sobre juros. Então, a partir do ano 1, vamos pensar assim, eu peguei 2021, então 2022, o dinheiro que eu devo no banco é 7% de juro em cima desse 1 milhão. Então, minha parcela, o que eu devo para o banco já é 1.070.000. Como eu tenho o ano 2, que eu também vou ter de carência, que são 2 anos de carência, então é 7% em cima desse 1.070.000, porque já não é mais 1 milhão que eu devo, é 1.070.000 do ano 1. Então, meus juros correspondente ao ano 2 é 1 milhão, então eu devo no saldo devedor 1.144.900.000. E a partir do ano 3, que é que começa o pagamento, neste caso. Então, quando eu vou fazer o cálculo das minhas parcelas que eu tenho que pagar para montar meu projeto, vai ter parcela, então, no caso de 2 anos de carência, eu vou ter de 10, eu vou começar na parcela 8, daí eu vou ter a parcela 7, a parcela 6 e assim por diante. Sempre o cálculo da parcela é em cima do valor que está financiado, porque todo ano eu vou fazer a amortização da minha dívida. Então, esse valor residual vezes os juros é o quanto que está faltando para eu pagar. Então, assim, o valor financiado é o quanto que eu devo para o banco a partir do início do pegar o dinheiro, ou a partir do começo que eu comecei a pagar as parcelas, nesse caso, 1.400.000 e pouco, a partir do ano 2, dividido pelo número de parcelas. Então, eu cato quanto que eu peguei, divido pelo número de parcelas, neste caso são 8, porque eu peguei 2 anos de carência, e mais o valor residual dessas parcelas vezes os juros. Neste caso, no ano 3, eu tenho praticamente todo o valor, porque eu não comecei a pagar nada ainda, dividido pelos juros. A partir do segundo ano, eu paguei já uma parte desse juro. A partir da parcela do ano 4, eu paguei já uma fatia do bolo. Então, eu tenho que recalcular as parcelas em função do valor residual que eu tenho restante. Qual que é o valor residual? O quanto que eu paguei fora os juros, dividido vezes a porcentagem de juros, então, menos o que eu devo. Então, fazendo uma conta simples da parcela do ano 3. Então, eu tenho 2 anos de carência, então eu vou começar a partir da parcela 8. Então, eu tenho o valor financiado, o valor do financiamento, contando juros, evidentemente, juros sobre juros, dividido por 8 parcelas, mais o valor que eu financiei a partir até 2000 do ano 2, que é 1.900.000 e pouco, vezes os juros. Então, se eu catar isso aqui, dividir 143, 1.112,5 é o quanto que eu estou amortizando da minha parcela. E 80.043 é o juro referente ao dinheiro que eu estou pegando. O valor da minha parcela, então, 8 é 223.255,8. Se eu fosse fazer o cálculo da parcela 7, eu teria 140, eu teria que meu saldo devedor é 1.144.900 menos esse valor de parcela que eu liquidei, que eu paguei de 8, eu paguei uma já. Então, eu vou ter, se eu fosse fazer conta, catar a conta rapidinho aqui, teria 1.144.900 menos 143.112,5. Então, aqui na minha parcela, o valor de financiamento, não, perdão, aqui ficaria a parcela, ficaria a mesma coisa, né? Porque eu estou abatendo a parcela, mas no valor do juro agora, que é incidente aos juros, eu não teria mais 1.144.900. Eu teria 1.001.794, que seria esse 143 que eu bati do meu saldo devedor. Então, aqui eu tinha que atualizar, porque o juro é em cima do saldo devedor. E as parcelas fixas de acordo com o que você tem que dever.
Então, minha parcela aqui, se eu pegasse os juros de 1 milhão, 7% de 1 milhão, 7% de 1 milhão vezes 0,7. Aqui, em vez de 80 mil, a minha parcela ficaria 70.125. Então, minha taxa, minha parcela 7 seria menor. Por isso que as parcelas são gradativas, né? Porque sempre os juros é em cima do saldo devedor. Beleza? Eu vou, perdão, eu vou compartilhar minha tela agora, dar uma planilha do Sicredi lá que eu comentei para a gente ver como é que preenche a planilha do saldo devedor do projeto de financiamento. Essa planilha aqui eu vou disponibilizar para vocês lá no Google, no Teams, perdão, no Classroom, e para vocês justamente montar um projeto já contando que vocês tivessem. Vocês estão fazendo a etapa 1 e a etapa 2 de um projeto de piscicultura. A etapa 3 é vocês fazerem a parte de acompanhamento desse projeto, e a etapa 4 é se vocês fossem financiar esse projeto. Então, você vai ter que dimensionar o número de geradores do teu projeto, que você fez lá na etapa 1 e na etapa 2, prever terraplanagem, prever a parte elétrica, prever tudo que vai precisar nesse projeto e fazer o projeto de captação de recursos dentro de uma linha que você acha que é conveniente para se enquadrar naquilo que tu precisa. Então, essa é a ideia, para você fechar o ciclo dentro de uma elaboração de projeto. Você faz desde a construção dele, desde a parte do arcabouço legal, desde do acompanhamento técnico até o financiamento de um banco que vocês podem fazer. Então, vamos lá. Então, vou compartilhar. Essa é uma planilha do Excel, essa é disponibilizada pelo Sicredi. Como eu disse, o Sicoob vai ter uma outra planilha que pode ser similar a essa aqui. O Banco do Brasil pode ter outra, e assim por diante. Então, tá aqui, ó. Selecione abaixo a linha de crédito que você quer. Aqui, ó, se você catar lá na apresentação, lá, vocês vão ver que tem toda a linha ABC para florestas, linha ABC para plantio direto, linha ABC para recuperação, tratamento de desertos, Inovagro, Moderagro, Moderinfra, PCA, Pronaf, Pronamp e assim por diante. Então, eu vou clicar aqui no Inovagro. Ele já vai abrir essa planilha aqui, pode ver que já vem com o login do Sicredi. Razão social. Eu vou começar a preencher como se fosse fazer um projeto mesmo aqui. Então, Carlos Eduardo Zacarquim, que sou eu. Zacarquim, CPF, eu ia colocar meu CPF. Roteiro de acessos das áreas beneficiadas. Aqui eu ia falar assim, lote rural, XX, matrícula XX, gleba XX, INCRA XX. Daí eu vou colocar assim, por quê? Primeiro tem que fazer a descrição do que é propriedade, qual que ela é, qual que é a propriedade que eu estou trabalhando. Aí eu vou colocar roteiro de acesso. Então, saindo, lembra lá quando você colocou o roteiro de acesso lá no seu projeto? Você vai copiar ele e colocar aqui, saindo de Palotina, segue por via rural XX até chegar lá no Raico Parta e boa. Beleza? E chegou. Terminou. Dados da proposta, finalidade do crédito. Aqui, se você deixar a planilha aqui, para os que tiverem perdidos depois na hora de preencher essa planilha, se você deixar aqui, ó, ele até escreve o que é para você fazer aqui, ó. Escrever sucintamente como chegar no local que será executado, partindo da sede do município tal, até chegar tal, não sei o quê. Finalidade do crédito. Viver ou construção de viveiros para piscicultura comercial. É um exemplo. Aí você pode colocar assim, 12 hectares de lâmina d'água, hectares de lâmina de água, 10 hectares de lâmina d'água, 5 hectares de lâmina d'água, 10, enfim, qualquer coisa.
não quero fazer piscicultura comercial. Construção de frigorífico ou unidade abatedora. Construção de frigorífico. Frigorífico de pescado. Aí você vai colocar 10 toneladas dia. Isso aqui é um detalhe que eu peguei que o Sicredi pede, tá? Se você for no Banco do Brasil, às vezes eles nem pedem isso aqui, você só pede a descrição. Você vai colocar curto e grosso. Construção de frigorífico de pescar, ponto. O Sicredi eu já percebi que eles pedem a unidade de medida do lado só para categorizar. Aqui, características da propriedade. Se tem benfeitoria? Se tem, você vai colocar barracão, casa e afim. Se não, não tem. Equipamentos, máquinas. Se você tem trator, implementos agrícolas, colheitadeira, porque você tem que pensar assim, você tá fazendo, vai pedir uma linha de crédito. Então, tudo que você conseguir dizer que você tem de patrimônio, aumenta tua possibilidade de pagamento. Então, por exemplo, o cara quer pegar 1 milhão, mas tem uma colheitadeira que vale 2. Pô, então ele paga, né, cara? Porque na pior das hipóteses, eu tomo a colheitadeira do cara. Então, equipamento. Se tem, sim. Se não, você coloca não tem. No meu caso, tá? Não tem equipamento. Solo. Se fosse aqui em Palotina, lá tô solo roxo. Solos eu acho que é com 2S, tá? Lá tô solo roxo. O associado possui qualquer título em área de 4 módulos fiscais de sua propriedade localizada em bioma da Amazônia. No caso aqui de Palotina, não tem nada a ver com a Amazônia. A área do imóvel. Vamos supor que eu tivesse 10 alqueires, assim, para facilitar a conta. 10 alqueires. Então, vai ser 24,2 hectares. Área beneficiada. A área beneficiada seria a área que eu vou construir. Vamos dizer que eu estivesse fazendo o frigorífico aqui. Então, eu vou usar 1 hectare para fazer meu frigorífico aqui. Então, eu vou colocar 2 hectares, para facilitar a conta. 2 hectares. Ou podia ser 2,5, 2,3, 8, qualquer coisa. Então, 2,8. Local de empreendimento. Daí, se for no mesmo lugar que eu vou fazer, eu vou colocar a descrição, como você já colocou o roteiro, tu vai colocar aqui só o lote que você estava fazendo. Lote rural XX, matrícula XX, INCRA XX. NIRF do imóvel, tá na matrícula do imóvel, você vai ter um número aqui que é um número que você é calculado para você fazer lá no ITR, também tem ele. Então, quando você paga o imposto territorial rural, tu vai ter lá esse número de NIRF, que é tipo um CPF, um CNPJ, assim. Tu vai clicar 800, não sei o quê, né? Qualquer número aqui. Aí aqui você vai colocar previsão de faturamento, que é justamente para justificar a tua grana que você quer pegar. Então, se tiver agricultura, você vai colocar a rotação, milho, então você vai colocar soja, milho, por exemplo, soja, milho. A área, quantas sacas você produz e o preço da saca, que agora nem tá mais esse valor, né? Se fosse soja, 130 reais agora. Pecuária, se tem animal, se não tem, senão você vai colocar tilápia. Peixes ou peixes barra tilápia. Quantidade de animais, quanto que você vai produzir? Se fosse lá aqueles 10 hectares, vamos pensar que você vai produzir 800 mil peixes. 800 mil peixes, vou colocar o menos valor aqui, vamos pensar em vender em quilo, tá? Unidade quilo, preço de venda, vamos pensar que eu estivesse trabalhando na cooperativa, Cacevale, 1,20. Ele já vai dar uma receita bruta aqui. Aí, aqui é categoria, ou seja, aqui vão estar os itens que eu vou financiar para eu gerar esse meu projeto que eu vou ter que pagar. Então, por exemplo, aqui é categoria. Categoria eu vou ter investimentos fixos, que vão ser fixos, eu não vou mexer neles. Máquinas e equipamentos com CFI.
e custeios associados que vão estar associados, por exemplo, a combustível, pagamento de mão de obra e afins. Então, por exemplo, terraplanagem. Terraplanagem é investimento fixo, vai ficar lá. Então, eu vou colocar investimento fixo, vou colocar a descrição do item. Tá aqui, se você deixar aqui, ele vai falar. Então, eu vou escrever aqui serviços de terraplanagem. Serviços de terraplanagem. Não tem CFI, porque esse CFI é um código que o governo usa para dizer que o equipamento está registrado. É um equipamento de venda. Por exemplo, um aerador da Trevisan tem um código CFI. Um aerador da Aquagerma lá tem outro código CFI. Um aerador da Bernauer vai ter outro CFI. Cada um tem um valor. Então, quantidade. Daí aqui eu posso colocar em cubicagem de terra. Por exemplo, eu vou colocar 200 mil cúbicos de terra. 200 mil, colocar aqui metros cúbicos e posso colocar o valor do metro cúbico, R$ 5, se fosse o caso. Mas poderia colocar posso colocar como global, que é o orçamento total da pessoa, né? Global. E eu vou colocar aqui se fosse R$ 1.000.000, assim, para fazer a mesma conta. Em 100 mil. Faltam 0. Opa, opa, opa. R$ 1.000.000. Então, beleza. Aqui. Eu quero o aerador. Então, é investimento, maquinários ou equipamentos novos, com o CFI. Então, eu vou colocar aqui aerador turbo 2CV. Não se usa colocar marca, tá? Porque justamente você coloca o código CFI. Daí, quando você pegar o orçamento lá do aerador da Trevisan de 2CV, do de Paz, você pode colocar aerador de Paz, tá? Paz. Turbo 2CV. Aí, lá no orçamento vai estar o código MDE lá, ou Finame. Geralmente eles vão escrever assim, o código Finame. E é um monte de númerozinho. Aí tu vai escrever os númerozinhos do código Finame que está lá no orçamento. Vai colocar quantidade de aeradores, vamos colocar 30 aeradores. Colocar unidade. E hoje o aerador da Trevisan para turbo, acho que está R$ 8.000, se não me engano. 8.000. Eu quero contratar a Monge. Pode colocar. Monge é investimento fixo. Eu quero contratar a Silo. Silo é investimento fixo. Eu vou colocar Silo. Silo de ração. Ação. Só que daí aqui tem um detalhe importante. Silo de ração, eu tenho a parte do silo, que é um investimento fixo. Não tem código Finame, mas eu tenho uma parte do silo que é custeio associado, que é a base civil. Apesar que dá para você colocar como investimento fixo também. Só que você tem que colocar aqui, ó, base civil para o silo. Porque uma coisa é o próprio silo, outra coisa é a base civil dela. Base civil. Vai colocar quantidade, unidade, boa. Quero colocar um alimentador automático. O alimentador automático é equipamentos. Com o CFI, tu vai colocar alimentador automático. E vai colocar o código Finame dele, ou CFI, que vai ter quantidade e valor. Veja que toda vez que você lançar aqui, ele já vai atualizando tua planilha. Quantos por cento do total do projeto. Aí, lembra que tá as parcelas. Você consegue fazer parcelado ou imediato, perdão, dando todo o recurso numa parcela única. Então, quando o cara for receber, ele vai receber a parcela única aqui. Aí, aqui, capacidade de pagamento. É aqui que você vai fazer aquela equação de cálculo de parcelas para você, em função dos 10 anos ou dos 8 anos, que é o Moderagro, se não me engano, para você calcular aí o número de carência.
Então, aqui você vai fazer aqui, ó, renda bruta. Então, renda bruta. Renda bruta da tua propriedade. Quanto que você ganha renda bruta aqui? Renda bruta, lá você tem o valor de 900. Aqui tá a tua produção ou faturamento previsto. Então, tu vai colocar aqui, ó. Então, neste caso, a minha renda bruta é, é isso aqui, ó, esse valor aqui. Vamos dizer que eu tivesse soja. Vamos dizer que o Zacarquim fosse fazendeiro aqui. Vamos dizer que eu tivesse 10 hectares de soja. 10 hectares de soja. Aqui, a maior parte das planilhas já calcula isso para você. Quanto que você produz, de média. E vamos dizer que eu estivesse fazendo o valor da soja lá, R$ 150 e do milho, 100. Então, eu teria uma renda maior aqui, eu teria uma renda bruta aqui. Aqui eu poderia só copiar essa cédula aqui. Se tiver alteração na produção bruta, eu vou trocando aqui, mas se não, eu vou fazer. Então, ano 1 eu vou ter essa renda, ano 2 essa, assim por diante. Custeio agropecuário. Custeio é quantos por cento que você vai pagar para custear a tua produção. Então, vamos pensar na piscicultura, está gerando em torno de para você pagar, se for no regime cooperativo, você vai gastar em torno de 40% da produção. Então, esse valor vezes 0,4. Esse é o teu custeio. Quantos de 1 milhão que tu ganhou, 430 mil é o que você vai pagar. Então, eu tenho que a renda líquida é 1 milhão menos o meu custeio. Então, eu tenho 651 mil, que é a minha renda líquida para fazer. Daí aqui vai ter manutenção familiar. Vamos dizer que eu vivesse com R$ 2.000 por mês, em um ano eu teria 24 mil. Então, outras despesas você pode colocar, senão você deixa em branco. Então, saldo disponível, então, é esse aqui menos esse aqui. Eu tenho disponível, então, para pagar a conta, teoricamente, isso aqui. Então, deste financiamento. Se eu não peguei carência, eu estou pegando no banco para esse projetinho que eu fiz aqui, que vamos pagar isso aqui, ó. Teoricamente, eu vou só financiar a terraplanagem e o zerador. Então, eu vou financiar 1.240.000. Se eu não peguei carência, a partir do ano 1 eu já tenho que pagar. Então, a taxa de juros do Novagro é 7%. Então, eu vou colocar aqui esse valor a financiar vezes 0,07, que é a porcentagem. Então, tá lá. Eu estou financiando. Eu vou colocar dinheiro aqui para ficar mais fácil. Estou financiando tudo em dinheiro, que daí vai ficar mais visível. Então, eu estou financiando minha parcela. Meu juro disso aqui é 86 mil desse financiamento de 1 milhão. Só que eu vou começar a pagar a minha parcela também, a partir do ano 1, porque eu não estou pegando carência. Então, eu vou colocar um parênteses aqui e vou colocar mais, e vou abrir outro parênteses, porque agora eu vou catar essa parcela aqui que eu tenho. Esse dinheiro que eu peguei, que é 1.240.000, dividido por 10 parcelas. Então, a parcela 1 do meu financiamento, então, se referia a 10ª parte do que eu peguei de dinheiro, mais os juros que eu estou pegando do meu financiamento, desse um ano. Beleza? Então tá aqui. Então o saldo líquido, então, nesse meu financiamento é 600 e poucos mil, que é a minha previsão de receita, menos a minha parcela do meu imóvel. Então eu tô com saldo positivo de 400
e 16 mil. Vamos pensar que eu tivesse tivesse carência de um ano só, para a mesma situação. Aqui eu vou replicar os valores, tá? Custeio a mesma coisa. Renda líquida é a mesma coisa. Financiamento é a mesma coisa. E o saldo disponível é a mesma coisa. Então, agora eu vou fazer o financiamento considerando se eu tivesse um ano só de carência. Então, por exemplo, se eu peguei dinheiro agora em 2021, no meio do ano, eu ia furar 2022, não ia precisar pagar, ia começar a pagar em 2023. Então, aqui eu ia colocar zero. Então, ano 1, eu não tenho nada de dívida, porque eu não estou pagando, estou usando carência. Só que o meu saldo devedor não é mais o 1.240.000, é 1.240.000 mais os juros proveniente aos 7%. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.240.000, que foi o que eu peguei, vezes 0,07, que é o juro do primeiro ano. Eu vou colocar aqui do lado, então, meu saldo devedor a partir da parcela 1 é 1.240.000 mais os juros. Então, eu devo, na prática, então, para o banco, esse valor aqui, ó, a partir com um ano de carência. Então, não é mais 1.240, é 1.326. Então, quando eu for fazer minha conta aqui, eu vou fazer o mesmo raciocínio agora. Então, deste financiamento, primeiro ano não tem porque tem carência, a partir do ano 2. O que que é? Abre parênteses. O, o quanto que eu devo do banco vezes os juros, 0,7, fecha parênteses, mais o quanto que eu devo para o banco, dividido, só que agora eu não tenho mais 10 parcelas, porque eu tive um ano de carência. Eu tenho 9 parcelas para pagar. Então, dividido por 9. Então, agora minha parcela é 240. Então, meu saldo devedor é esse aqui menos esse. Eu vou calcular se fosse manter esse financiamento a partir da parcela 2 agora, para a gente ter uma ideia como é que faz. Então, esse é igual a esse é igual a esse. Não, 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 não. Mas que dificuldades o planilha Excel aqui do Sicredi, cara. Vocês podem estar pedindo por que você não está arrastando, né? Porque essas planilhas Excel, deixa eu ver se ela deixa aceitar aqui. Ó, ela não aceita porque ela é subdividida, então tem que fazer igual a esse, igual a esse, igual a esse. E o saldo disponível igual a esse. Beleza, agora eu vou calcular minha parcela 2. Minha parcela do ano 3. Então, a parcela do ano 3, abre parênteses. Agora que entra o detalhe. Dentro do meu saldo devedor, eu não tenho mais essa parcela aqui. Eu não devo mais 1.326.000. Eu devo, na verdade, eu paguei uma parcela do meu juros. Uma parcela do meu financiamento eu já paguei nessa prestação. Tem os juros, mas eu paguei uma parcela do financiamento. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer o meu saldo devedor, então, é essa parcela aqui, dividido por 9 parcelas, que era o contrato que eu fiz em 9 parcelas. Só que o meu saldo devedor é vezes 8 parcelas. Por quê? Porque eu já paguei uma de 9. Na primeira, eu fiz só isso aqui, ó, se vocês olharem a minha linha. Eu fiz o saldo devedor dividido por 9 parcelas. Ah, não. Isso aí é para calcular o juro, gente. Eu tô misturando. Peraí, deixa eu pensar.
Tá, então primeiro eu vou pagar o... Deixa eu ver como é que eu fiz. Calcular o juro, depois eu tenho a parcela, minha parcela 1 de 9. Isso aí mesmo. Então, tá lá. Igual, abre parênteses. Então, eu vou calcular o juro dessa parcela, só que o meu saldo devedor já é diferente. Então, eu vou pegar isso aqui que eu estava devendo, dividido por 9 parcelas, que foi o que eu contratei, que eu fiz esse procedimento exatamente na célula anterior. Então, eu peguei o que eu devo, dividi em 9 parcelas. Só que eu vou multiplicar por 8, porque uma das 9 eu já paguei na parcela passada. Fecha parênteses. Tem que colocar mais um parênteses aqui. Isso aqui é o meu saldo devedor, vezes o meu juro, 0,07. Fecha parênteses. Então tá aqui, ó. Primeiro eu fiz essa conta mirabolante aqui só para eu saber quanto que eu tenho de saldo devedor. Então, o saldo devedor é o que eu peguei do banco dividido em 9 parcelas, porque eu peguei um ano de carência. Vai dar tanto. Multipliquei por 8 para saber que eu estou na parcela 8, não na 9. E calculei o juro, que é 0,7 dessa parcela aqui. Mas agora eu vou fazer o pagamento da minha parcela correspondente. Então, é esse aqui dividido por 9. 9 parcelas. Dou um Enter. Então, veja que agora minha parcela caiu. Por quê? Porque eu já paguei eu amortizei uma parte da minha conta. Porque eu tinha aqui, eu tinha 9 parcelas, que era o juro em cima de tudo. Aí, neste outro ponto aqui, eu tinha o juro correspondente a 8 parcelas. E aqui eu vou ter o juro correspondente a 7 parcelas. Aqui eu tenho a 6 e assim por diante até chegar na última parcela. Então, se eu fosse calcular o juro dessa aqui, eu poderia copiar a cédula aqui, ó. Copiar tudo isso aqui, dar um colar. Só que aqui, em vez de 7 parcelas, 8 parcelas, na verdade, agora estão na parcela 7. Então, ó, pode olhar. Aqui, se eu fosse fazer a mesma coisa, eu ia fazer isso aqui, ó. Então, agora eu estou na parcela 6. Pode ver que eu vou caindo. E assim por diante. Eu ia fazer na parcela 5, parcela 4, parcela 3, parcela 2, parcela 1, até chegar no final. Se já tivesse 3 anos de carência, essas 3 não ia contar, só que daí o valor dos juros é juro sobre juro, então eu teria que fazer 3 anos de juro incidente e juro sobre juro para ter o meu saldo devedor. Aí do saldo devedor eu ia começar a partir do ano 4, que 3 são de carência, só que daí eu tenho 7 anos para pagar em vez de 10, né? E assim por diante. Aqui, nos aspectos técnicos, eu vou descrever o que eu vou fazer na propriedade. Eu vou escrever, será montado o projeto de piscicultura comercial, piscicultura comercial, integrado com a Cevale, com a Cevale, estocagem, tudo que vocês colocaram lá no teu projeto, lá, quando você fez a elaboração do teu projeto, lá atrás, na etapa 1 e na etapa 2, você vai descrever sucintamente aqui. Então, descrever o projeto como um todo. Sucinto. Você vai colocar estocagem, você vai tocar que o peixe vai ser alojado com tantos gramas, vai até tantas gramas, tantos peixes por metro quadrado, área dos viveiros, quantas toneladas vai produzir, qual que é a conversão alimentar prevista, lá, 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 lá. Tudo que você vai escrever aqui. No final, ainda, daí você vai ter que colocar um acréscimo aqui, que você vai colocar aqui, ó. Bom, o projeto que a gente está fazendo é Inovagro. É o Inovagro. O Inovagro é a linha de inovação tecnológica. Então, você tem que descrever, além de você descrever teu projeto, você tem que descrever aqui, descrever os aspectos de inovação tecnológica, lógica do seu projeto.
Por exemplo, o projeto vai ter alimentadores automáticos, painéis fotovoltaicos, vai ter sistema de bombeamento, enfim, vai descrever o que tem de inovação no seu projeto, para que você está pegando esse dinheiro aqui, porque aqui você está financiando aerador e financiando terraplanagem. Então, no que isso aqui vai influenciar no teu projeto? Então, você vai falar assim, o serviço de terraplanagem vai ser utilizado para melhorar o sistema de cultivo da propriedade, porque vai ser padronizado os viveiros, os aeradores vão ser utilizados para aumentar a capacidade de suporte em peixe por metro quadrado, enfim, vai escrever tudo que você precisa. Aí o que mais? Quando ali se vai ter construção, reforma, prazo, em dias corridos, quanto tempo, meses, em dias, né? 120 meses, 150 dias, 200 dias, 300 dias, 360 dias. Os aspectos ambientais, então aqui você vai escrever que o projeto já tem licenciamento ambiental, outorga de água, preferencialmente você coloca o número das licenças, das outorgas. E aqui qualquer informação complementar. Por exemplo, você pode dar como hipoteca uma outra área que não seja essa própria. Se for a mesmo lote que você está financiando, você vai colocar assim, o imóvel será dado como garantia. Ou senão você vai colocar assim, o imóvel dado como garantia, dado como será o lote rural, qualquer outro lá, ou a casa, ou o cachorro, ou a sua esposa, ou seu marido. Você vai escrever que você vai penhorar alguém aí, se você não pagar a conta. Vai responder, vai colocar o CPF, vai colocar o número do CREA e vai assinar. E aqui assina o produtor. No caso, eu que sou o produtor rural aqui, seria o mesmo que seria o engenheiro, mas se não, você ia colocar os seus dados aqui, né? Carlos Eduardo Zacarquim, se fosse eu, engenheiro, né? Eduardo. E CPF, meu CPF e o meu CREA. Paraná, 76, lá. Beleza? Data, você assina como responsável e o produtor rural assina como responsável. Imprime essas duas folhas aqui e manda para o banco. Você vai ter que fazer um croquis, vai ter que mandar a planta do teu projeto, vai ter que mandar todos os orçamentos, tudo bonitinho, junto com esse projeto aqui que você está fazendo no Sicredi. Então, junto com isso aqui, vai as licenças ambientais, outorga de água que você conseguiu lá atrás, as plantas que você fez para o seu projeto, croquis de localização que você tem que estar lá no teu projeto também, tudo que tu vai pegar lá as informações do teu projeto que tu fez. E todos os orçamentos que justifiquem esses valores aqui. Então, se você escreveu que você tem 30 aeradores ao custo de R$ 8.000, você tem que chegar com um orçamento da Trevisan de 30 aeradores, um orçamento de R$ 240.000 de 30 aeradores custando 8 mil. Se você pegou 1 milhão de terraplanagem, tem que chegar com um orçamento de uma empresa de terraplanagem, com data, com o CPF do cara, do produtor rural, que tem esses valores. Então, tudo que você colocar aqui tem que estar junto no projeto do banco, orçamento. Exatamente como está escrito aqui. Você não pode, por exemplo, colocar no orçamento, tá, serviço de terraplanagem, você colocar aqui construção de viveiros. Porque não, eles não vão aceitar, o banco vai devolver. Então, conforme está escrito no orçamento, tem que estar no projeto do financiamento. É condicionante. Beleza? Basicamente é isso. Terminou isso aqui, orçamentos, licença, croquis, e tudo mais de informação, matrícula de imóvel, CAR, essas coisas todas que são inerentes ao processo de licenciamento e dizer que a propriedade está em ordem. Você imprime, assina isso aqui, entrega no banco e espera a aprovação. Eventualmente, depende do avaliador, o cara pede para você arrumar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, você escreveu construção de viveiros. Aí o avaliador lá que está lá no BNDES, que está fazendo checagem do seu projeto, vai falar assim: não é construção de viveiros, é construção de açudes, porque ele achou que é legal açudes. Daí ele devolve seu projeto, você vai lá e escreve construção de açude e aprova. É,
Ah, era dor de pá. Aí ele vai falar assim, não, mas você tá mandando orçamento da Trevisan. Escreve orçamento, era dor de pá, Trevisan. Eventualmente volta. É raro não voltar para fazer pequenas correções, assim, principalmente nesses textos que estão aqui, assim. No mais é só. Ou às vezes ele pede alguma complementação para você escrever melhor, para ele entender o que que você quer financiar aqui na descrição. Então, ou aqui, geralmente volta para ajuste. Beleza? Basicamente é isso, bem simples. Lembrando que, ó, por exemplo, se o cara financiou 1,024, 0,5% é o quanto que você ganha, só para fazer esse procedimento dessa aula de hoje aqui. Opa. De 0,005. Então, ó, se ele pegou 1 milhão e pouco, eu fiz 0,5%, só para você fazer esse procedimento aqui, você ganhar R$ 6.500, se você tiver cadastrado no Sicredi ou em qualquer cooperativa. Isso aqui é em geral, tá? Necessariamente não é fixo. Beleza, galera? Então é importante aprender a saber isso aqui, fazer bem, que é uma bacana fonte de renda, principalmente para quem for trabalhar em projeto, tá? É relativamente bem simples, vocês vão ver que não tem nada de absurdo para preencher. Vale o cuidado para aprender, porque lembra que você vai colocar seu CREA aqui e vai mandar para o banco, né? Então você vai escrever fiasqueira aqui, perdão, vai ficar feio para você. Então faz o negócio direitinho, bonitinho, com cuidado detalhado, que não tem erro. Aí você tem que ver a linha, né? A linha de crédito que você vai for. Se você clicar aqui, ele vai voltar lá para você escolher a linha de crédito. De acordo com a tua necessidade, e do teu financiamento, você vai fazer teu projeto. Positivo? Vocês vão ver aqui, o Sicredi, ele tem umas planilhas que estão escondidas, umas linhas. Pode ver, ela está aqui em 59, 60, 67, 69, some, ó. Some algumas, ó. 107, quer dizer que está escondida as linhas aqui. Por quê? Porque no Inovagro ou Moderagro, o próprio Sicredi já esconde coisa que eles não usam. Porque às vezes tem uma planilha gigantesca que é padrão deles, mas que você não precisa preencher. Então, você só preenche a que está visível mesmo e boa. Legal, senhores? Então, por hoje é só.